Eu cheguei, tava na calçada lá em casa e aí o rapaz, o vigia da rua, né? Eita, gordinho. Tá naquele preço, né? Eu estou, cara, não sei nem onde que eu tô. Não, tu tá em casa, enfim. Aí eu acordei no outro dia com aquela ressaca. Eu disse, meu Deus, eu tô destruindo minha vida. Eu vou voltar pra igreja. Aí vamos fazer 20 e poucos anos que eu não uso mais droga. Só que, como a Dina me fez a pergunta, né? E a minha luta é diária. Não é porque agora eu tô limpo. Não é porque agora eu não uso mais droga que eu vou. Agora eu sou o cara, eu sou um crente assim, nível hard, né? Eu sou mais santo que todo mundo. Não, eu disse, não, Deus, eu preciso todo dia. É exatamente o texto que eu vou trabalhar, né? Todo dia eu preciso da graça de Deus. Uma coisa que eu ouvi e que é muito pertinente para nós é que todo dia nós precisamos do Evangelho. O que é o Evangelho? É Cristo Jesus, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, você se converteu? Eu me converti lá e tal, e vai falando, né? Tudo bem, ali você se converteu, foi aquele momento que Deus convenceu você, que você precisava andar nos caminhos dele. Mas o que eu tenho acompanhado e tenho visto na igreja, tenho visto comigo mesmo, porque antes de eu ver a igreja eu olho para mim. Quando o Evangelho se torna comum, porque eu já trabalho mais de 20 anos no ministério, estou fazendo seminário, conheço um pouquinho de teologia e vou fazendo todas essas cercas para me proteger, aí é que eu caio. Porque se você conversa com um viciado, quando é que ele cai? Quando ele acha que não cai mais. Aí é onde entra o erro. E dentro do Evangelho eu tenho visto isso. As pessoas perdem o prazer dessa comunhão com Deus, perdem o privilégio de estar com as Escrituras. Hoje eu tenho visto o descaso com a palavra de Deus, no sentido de você olhar para como o Lucas fez agora. Ele viu um nome que ele não tinha lido ainda em Mateus, Magadã, e ele, não sei se você percebeu a expressão, foi uma surpresa. Essa tem que ser nossa atitude diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não é uma coisa natural, ela tem que nos surpreender, porque a partir do momento que ela não nos surpreende mais, a partir do momento que o nosso relacionamento pessoal com Cristo não é mais, uau, aquela coisa mais prazerosa, aí as nossas igrejas ficam frias, ficam raquíticas, não crescem. Se você para de se alimentar, o que acontece? Se você para de praticar atividade física, o que acontece? E a igreja hoje, nós perdemos o prazer. Às vezes a minha luta tem sido, a minha particular, não estou falando das pessoas, estou falando da minha luta particular, é o que é esse movimento de ser igreja, o que é uma igreja. Muitas vezes a gente trata essa ideia como um interruptor de luz. Liga e desliga, liga e desliga. Como assim? Nós estamos aqui fazendo os nossos afazeres, trabalhando nos nossos negócios, ganhando o nosso dinheiro, fazendo tudo aquilo que agrada a gente. Aí diz assim, agora vamos para a igreja. A gente vira a chave. A gente perdeu essa conexão. É uma ideia muito interessante, só não é bíblica, porque se nós vemos no decorrer dos evangelhos, Jesus nunca virou a chave. Jesus sempre tinha prazer de estar com o Pai, sempre tinha prazer de estar na presença de Deus, sempre tinha prazer nas Escrituras. Por quê? Porque a gente pensa, Jesus é Deus, Jesus era Deus, então ele aprendeu, ele falava as Escrituras porque ele já sabia, assim, varinha de pinim-plim-plim. Não. Se você observa, na tentação de Jesus, é um dos textos que eu mais acho fascinante da trajetória de Jesus me ensinando. Ele vai debatendo com Satanás, ele vai trabalhando as questões que Satanás está perguntando a ele como? Está escrito, está na palavra. E nós, crentes do século XXI, a gente não tem mais esse prazer. A gente não ama mais Jesus como é pra gente amar. Aliás, não vou falar de vocês, vou falar de mim. Eu não amo Jesus o suficiente. Interessante que
eu aprendi muito essas questões de você, antes de você começar o culto, contar as bênçãos com um pastor batista, que eu nunca tinha prestado atenção nisso, nunca tinha participado de um evento desse. E a gente conta sempre tanta bênção, eu ganhei, aumentei o salário, tenho um carro, consegui minha casa, consegui a salvação. São reais e são bênçãos. Mas no dia que ele fez essa pergunta, eu fiquei pensando, né? E eu tenho refletido. Se a gente morre agora, a gente vai para o céu. Será que a gente agradeceu por essa bênção? Essa é a maior bênção que nós podemos ter. Esse é o maior prazer. O Rei dos Reis, o Criador de tudo, ele se humilhou ao ponto de morrer por nós. Será que eu estou valorizando essa bênção que não é para ser valorizada? Será que a minha vida é de gratidão e devoção a Deus? Tem toda a pressão do dia a dia, tem os problemas, tem tudo isso. Não é tão simples. Mas a gente fala, né? Uma das coisas que eu mais gosto, eu digo pro Lucas que eu me sinto muito confortável indo pra rua, muito mais do que vir pra frente de um púlpito. Mas muitas vezes nós saímos para evangelizar, a gente estuda um texto, decora versículos, faz um mapa de evangelismo e vai evangelizar as pessoas. Na minha experiência, eu sou muito mais impactado porque eu vejo tão quanto a minha miséria é igual àquela pessoa. Porque como eu falei no começo, nós precisamos do evangelho todo dia. E nós não somos santos demais que não precisamos desse evangelho todo dia. E quem é o evangelho, né? É Jesus Cristo. Então a minha meta de vida, a minha pregação, ela não é outra. Senhor, eu quero conhecer o Senhor cada vez mais. Eu quero que o meu cristianismo, Senhor, não seja um interruptor de luz, não seja um mudar de estado. De segunda a sábado eu sou endemoniado e domingo eu sou crente porque eu vou para a igreja. Eu quero que a minha vida ela vá convergindo e seja em todas as esferas uma adoração ao Senhor. Dentro dessa introdução que eu queria que a gente abrisse em Colossenses. Amo essa carta. Eu já tenho estudado essa carta, acho que tem uns quase 8 anos, e não consigo me desconectar dela, porque ela fala muito com isso. Colossenses 1, versículo 12. Interessante que essa carta, Paulo escreveu ela para ajudar os irmãos que estavam meio frio, estavam meio embaraçados, meio nessa dúvida se Cristo existia, se eles precisavam de Jesus, como nós vemos hoje ensinado. Jesus é bom, mas você precisa de uma água. Jesus é bom, mas para você ser pleno satisfeito, você precisa passar em primeiro lugar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em medicina. Então era mais ou menos contextualizando, era essa a ideia da carta de Colossenses. O pessoal está dizendo, não, Jesus é legal, mas você precisa se circuncidar, você precisa... E Paulo disse, não, Jesus é suficiente. Cristo, o que ele fez, paga todas as suas dívidas. Então Paulo escreve, ele começa no 12, ele diz assim, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Lembra que eu falei a primeira coisa? Será que hoje nós já agradecemos a Deus, porque se morrermos nós temos herança com o Pai? Quem de nós 6 que estamos aqui, talvez o Salomão menos, que ele não entenda muito, acordasse amanhã, né, depois de abrir os olhos, eu não sei vocês, mas é uma das coisas que eu estou tentando lutar contra, é não pegar o celular para ver as mensagens. Mas geralmente eu acordo de manhã e abro o meu celular para ver as mensagens que foram mandadas. E você abre e está lá um comprovante de Pix. Alguém morreu e deixou uma herança de $2 milhões para você. Qual ia ser nossa reação? Eu ia ficar feliz da vida. Esses $2 milhões resolveu todos os meus problemas. Vou comprar a minha tão sonhada casa própria. Vou trocar meu Batmóvel, que é o meu carro. Vou viajar. Será?
que eu tenho o mesmo prazer em acordar de manhã, pegar minha Bíblia, ler lá Efésios 2, que nós somos salvos pela graça, se não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Recebi minha herança, nossa, hoje eu recebi minha herança celestial. Se eu morrer agora, ou mesmo se eu não morrer e eu passar por todas as dificuldades, que como Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, que não haja um animal, que a sua terra seja devastada, será que eu vou ter a mesma felicidade do que o Pix de 2 milhões de dólares? Então é esse cristianismo revolucionário, que na realidade não é revolucionário, é antigo e bíblico, que eu tento viver, que eu tento passar para a minha família, que eu tento ensinar para as pessoas. Cristo é suficiente, por mais que eu não acredite, mas Ele é. Porque o próprio Paulo fala, as nossas tribulações são o quê? Leves e momentâneas. Tudo isso vai passar. A gente estava conversando, né? Quem imaginaria que nós passaríamos por uma pandemia dessa? Quem imaginaria que um dos estados mais ricos do Brasil estivesse devastado? Quem imaginaria? Uma das pessoas que eu mais admirava no cenário evangélico, que era Adalto Lourenço, morreu super novo. Mas entre boa parte das pessoas que perderam tudo nas suas vidas com a pandemia, perderam tudo com essa devastação no Rio Grande do Sul, qual a diferença dele para o Adalto Lourenço? Porque o Adalto Lourenço tinha ganhado a herança que o pai concedeu. Será que a gente valoriza essa herança? Nós precisamos de uma revolução na nossa vida devocional. Deus, pelo menos eu acredito nisso, está aqui o nosso pastor para me corrigir. Deus, ele não precisa de um grande número de pessoas. Ele não precisa de um método revolucionário. Porque se ele quisesse que todo mundo acreditasse nele assim, ele ia lá no cemitério e ressuscitava todo mundo. Para que um milagre maior do que você vê uma pessoa que já está enterrada, já perdeu toda a carne, está só os ossos, ser ressuscitada. Quantas pessoas não seguiram Jesus depois desses milagres dos pães? Uau, multiplicou 7 pães em comida para muita gente. Mas será que a gente dá graças a Deus pela nossa salvação? Essa herança, gente, eu fico pensando, às vezes a gente tenta brigar, a eleição, eu fico, Deus, por que o Senhor escolheu a mim? Eu não quero saber por que o Senhor escolheu fulano, se tantas outras pessoas melhores aí no mundo do que eu, o Senhor escolhe a mim, Fabiano. E eu me deparo com esse versículo, que eu preciso dar graças ao Pai, porque Ele me capacitou para fazer parte dos santos. Isso é para o coração da gente vibrar de alegria. Deus me capacitou para fazer parte da família dele. Me deu essa herança. E como foi que ele fez isso no versículo 13? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Como que a gente poderia pagar? Uma herança ninguém se paga. Uma herança você herda. Como que nós poderíamos pagar essa herança? Como que eu poderia lá pagar diante de Deus o meu pecado? Como? Impossível. Mas quem foi que pagou? O final do versículo 13 ele responde: para o reino do seu Filho amado. Deus fez um movimento de dar o filho dele. Deus trouxe o filho dele, passou por todo aquele castigo para quê? Para que a gente pudesse ter participação na herança com os santos na luz. E essa ideia de transportar aqui, que Paulo está falando,
É como se, literalmente o que ele queria falar, é como você pegar uma pessoa, por exemplo, o Lucas vai me pegar e vai me transportar de um lugar ruim para um lugar bom. Olha o esforço que o Lucas ia ter que levantar 134 quilos para arrastar. Olha o movimento que o Lucas teria que fazer, mas ele fez por quê? Porque ele me ama, porque ele se preocupa com a minha condição. E esse reino das trevas, imagine, todos nós vivíamos no reino das trevas. E Cristo fez esse movimento, botou a gente no ombro, foi andando e nos transportou. Deus, por meio de Jesus Cristo, nos transportou para o reino do Filho dele. Se esse não é um motivo para a gente ser grato, a gente precisa repensar no nosso cristianismo. Porque aí Paulo continua: em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Olha que bom seria acordar amanhã de manhã, abrir o computador, mês virando, e você ver todos os seus boletos pagos. Como um bom ex-pentecostal ia marchar e dar glória a Deus. Todos os boletos pagos, aleluia, glória a Deus, não devo mais nada a ninguém. E não é nada de graça, alguém paga, né? Não existe nada de graça. Ah, o governo vai fazer uma festa na praça de graça. Não, meus impostos estão pagando o cachê dos artistas. Nada é de graça, alguém está pagando. Mas imagina, não ia ser uma bênção ter todos os boletos pagos? Mas no versículo 14, Paulo diz: em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Ou seja, Cristo pagou todos os meus pecados. Cristo escolheu pagar os nossos pecados. Ninguém conseguiria. Por quê? Porque ninguém é santo o suficiente para arcar com as exigências de Deus. Aí começa a beleza da criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja os tronos, seja as soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Imagine você, Diná, empresária do ramo de imobiliária. Você constrói o maior complexo imobiliário de Pau dos Ferros. Um condomínio fechado de alto nível. Onde você iria morar? Você ia morar onde você quisesse, né, seu? Você ia escolher morar na favela do lado do condomínio? Quem foi que criou tudo? Deus, por meio de quem? De Cristo. E quando as pessoas foram procurar Jesus, ele disse assim: o Filho do Homem não tem nem o quê? Nem onde botar a cabeça. Já parou para pensar? Ele criou tudo. E por amor a nós, desceu nesse mundo cheio de pecado, deixou de morar na cobertura, para habitar com os marginalizados, no sentido não essa ideia de que é pecador só quem vive na rua, os marginalizados que vivem a mais da santidade de Deus, todos nós. Por amor. Eu não ia morar na cobertura, não. Eu ia procurar um lugar melhor que a cobertura para mim. Porque eu não queria nem morar onde eu trabalho. Eu ia procurar um lugar afastado. Por quê? Porque eu sou o dono, eu criei, eu tenho condição, eu vou me juntar com esses subalternos, eu vou escutar briga de vizinho no grupo do condomínio. Porque tem muita briga de vizinho em condomínio chique. Você pensa que não tem, mas onde tem mais baixaria. Mas então é essa ideia de Cristo, o nosso Criador, que fez tudo. E ele desceu, se humilhou, andou na terra. Que a gente pensa que a humilhação maior de Cristo foi aonde? Lá na cruz. Não foi. A cruz foi só no sentido assim, né? A ponta do iceberg, né? Aquela humilhação visível. Mas imagina Jesus ter fome, Jesus ter sede, Jesus ter que trocar dente. Uma vez eu trabalhava na Jocum fazendo essas viagens, evangelismo em carnaval, tudo, né? Nós estamos saindo de Fortaleza, nós íamos para Salvador. Aí o motorista me chamou em particular e disse assim: irmão, é o seguinte, se vocês precisarem usar o banheiro do ônibus, nós vamos ter uma viagem de mais de 20 horas. Sei que era longe demais, quase nós não chega.
Parecia o Shurek, uma terra tão distante. Se o pessoal precisar usar o banheiro para fazer as necessidades físicas, ou seja, o número 2, você fala para mim que eu paro e a gente vai num posto. Aí eu tô dando os avisos, né, pessoal? Se você quiser fazer o número 1, vá, não pode usar o banheiro do ônibus, dê descarga. Mas se você, por um acaso, tiver um problema e que precisar fazer o número 2, você nos avisa que a gente para o ônibus e você vai ao banheiro num posto. Aí uma menina perguntou, Fabiano, e se no meio do caminho não tiver nenhum posto? A gente para e vai no mato e faz o serviço que precisa lá. Ela não mata, aí disse, tu acha que Jesus fazia onde? Aí ela olhou para mim e disse, Jesus fazia o 2? Aí eu olhei para ela, eu disse, imagina, 33 anos sem fazer o número 2, ele tinha morrido de nó na tripa. Mas olha a visão que nós temos de Jesus. Imagina, Jesus trocou dente, Jesus teve que usar, não fralda descartável. Imagina o prejuízo que a dona Maria tinha para poder lavar os coeiros. Quem foi mãe antes da fralda descartável sabe o terror que era. É esse Jesus aqui que Paulo está dizendo. Esse cara se humilhou tanto, trocou o dente, teve que fazer o 2, teve fome, cansou. Ou vocês acham que quando Jesus deitou ali no barco e fala que ele estava lá exausto? Porque além não tinha essa ideia de ter um transporte, um carro, uma moto, sei lá. Além de ter todo esse desgaste físico de andar, ele tinha que andar, tinha um desgaste de ajudar as pessoas, o desgaste espiritual, ainda tinha 12 malas andando com ele. Porque vocês acham que os discípulos eram facinho? Não era, porque se eu tivesse lá também eu teria feito pior do que eles. Então todo esse desgaste que Jesus passou, no fim do dia ele estaria o quê? Exausto. Mas ele escolheu morrer por nós. Porque olha o versículo 21. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora porém ele os reconciliou no corpo da sua carne. Imagina todo esse processo que Jesus passou. Eu, você, todo mundo era inimigo dele. E ele nos fez amigo. Eu fico olhando para esses textos, eu fico olhando para Jesus Cristo, olho para mim, aí eu disse, meu Deus, como eu não mereço isso aqui. Por quê? Porque mediante a sua morte, agora porém nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Um cara que nem eu, vivia na vida louca, vivo hoje nos meus pecados ocultos e me deparo com um texto desse. O Criador morreu, desceu, pisou na terra, teve fome, teve sede. E hoje, se eu morrer, eu posso estar perante Deus. E uma das coisas que eu gosto é da harpa cristã, dos louvores. Eu não sei se essa eu tenho no cantor cristão, mas o hino foi na cruz, acho que é o 15, que sobre mim estava a espada da lei. Eu não sei se você já refletiu sobre essa letra. Deus olhava para mim e viu o quê? Um inimigo a ser abatido, porque prejudicaria o reino dele. Aí agora quando Deus olha para mim, o que é que ele vê? Vê aquela cruz ensanguentada, vê aquele homem e me transforma em santo, inculpável e irrepreensível. Eu não sei se você não tem motivo para agradecer a Deus, se você é ingrato que nem eu. Mas depois desse pequeno texto que Paulo nos exorta, eu já tenho motivo demais para a gente agradecer a Deus. E minha luta tem sido de não usar Jesus, não usar Deus como um banco 24 horas. Ir lá só sacar para resolver meus problemas. Mas ter aquele prazer, eu costumo brincar, né?
aquele prazer que Adão tinha, na viração do dia, Deus descer com ele para tomar um café com tapioca e bater um papo com ele, de ter aquele prazer. Porque se nós somos pais, vocês são pais, né? Se vocês já são adultos, adolescentes, são adolescentes. A minha filha disse: paizinho, meu amor, o que tu quer? Já sei que quando ela vem desse jeito, ela quer algo. Não, pai, eu quero só ficar com o senhor. Ah, beleza. Imagina, a gente se sente mal. Ou quando você conhece uma pessoa que se aproxima de você pelo que você tem, pelo que você pode oferecer, a gente se sente confortável? Como a gente escutou ontem, a pessoa entrega uma sopa e vira o rosto. A gente não quer comida. A gente não quer só comida. A gente quer o quê? A gente quer se sentir que alguém se importa. Imagina Deus, que fez tudo. Fez todo esse movimento, desceu, se humilhou, fez o 2, fez o 1, o Deus Filho. Teve dor de dente, dor de cabeça, cansou, ficou exausto. Teve que aguentar, como diz no Juazeiro, moído no ouvido dos discípulos. Porque olha os discípulos, pessoas improváveis. 2 irmãos que queriam ser os melhores. Senhor, um dia quem vai sentar na direita e na esquerda? Orgulho truano. Aí a gente diz: não, Judas abandonou Jesus, Judas traiu Jesus. Na hora que Jesus mais precisou, quem ficou? Ninguém. Um que disse para ele: Senhor, eu estou contigo, vou até a morte. Negou 3 vezes. Um cidadão que escreveu o evangelho que o Lucas deu, odiado pela sociedade. Imagina você conviver o dia todo com 12 figuras dessa. Imagine vocês, nós, se vamos montar um grupo de evangelismo ou montar uma empresa. Nós não selecionamos bem o perfil dos candidatos. Imagina Jesus, pegou só, como a gente costuma dizer, a nata da borra do café. É amor demais, é investimento demais. Então, meus irmãos, a minha mensagem é essa. Nós vamos esquecer muita coisa que a gente conversou hoje à noite. Mas eu quero deixar uma pergunta para perturbar o meu juízo e perturbar o seu juízo. Que é a pergunta que eu tenho me feito há 20 anos. Quem é Jesus para você? Realmente, não é aquela resposta: é o cara lá de cima, como diz a Xuxa. Jesus é o maior filósofo. Jesus, uma resposta bem crente: ele é o autor e consumador da minha fé. Será? Quando você passou dificuldade, e aí, como é que é? Então, quem é Jesus para você? O que é que você e eu estamos dispostos a fazer por esse Jesus? O que é que nós estamos dispostos a passar por ele? Porque ele passou tudo. Humilhação, vergonha. Detalhe: ele não tinha pecado, ele não merecia, ele era puro. Por isso que ele foi o sacrifício perfeito diante de Deus. Então, quem é Jesus para você? O que significa ser crente? O que significa esse livro que a gente carrega para todo canto? Seja no celular, seja em forma física, seja na forma de áudio. O que é realmente esse livro para nós? O que é realmente vir para a igreja? O que é realmente ser um crente? Eu não sei vocês, mas me ajuda muito a questionar minha fé. Eu questiono minha fé e questiono muito Deus. Porque eu quero entender. Só que aí quando eu começo a questionar Deus, aí vem esse versículo pra gente terminar. O 15. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda criatura. Ele fez um movimento de descer do céu para perdoar os meus pecados.
Aí eu começo como Abacuque. Por que, Deus, que tu tá deixando essa desgraça acontecer com o teu povo? Aí começa a descer além de Deus. Aí Deus vai escutando. Aí Deus vai começando a mostrar que a culpa é de Deus? Não, a culpa é de quem? Do povo. A Abacuque termina com uma das orações, um dos cantos mais lindos da Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha mais nada, ainda que tudo seja devastado, eu confio no Senhor. E é muito possível que Abacuque tenha sido morto nessa invasão. Imagina, você está sendo morto, você está sendo tirado tudo que você conquistou, e você assim, mesmo assim, eu confio em Deus. Mesmo assim eu permaneço firme. Mesmo assim a minha fé é fervorosa, é vigorosa. Ou o outro lado, eu enriquei. Minha alma tem tudo. Que é a parte mais difícil de glorificar a Deus. Porque a Bíblia diz que foi que lá na parábola, louco, hoje te pediram tua alma. Não é pobreza e não é riqueza o que nos impede de ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus. É o meu orgulho, é o meu pecado de achar que eu não preciso dele. Então minha oração por mim, a oração por vocês, a oração por essa casa, por essa família, é que nós não percamos Jesus. Por quê? Se nós fôssemos encorajados hoje, no dia de hoje, essa situação agora dessa igreja, se não é por Jesus, quem estaria aqui? Olha aqui. Olha o espaço que comportaria boa parte dessa galera que está na festa. Olha as escolhas deles. Não desencoraja? Desencoraja. Não dá aquele desânimo? Não dá. Mas se a gente estiver firmado naquele quem nos chamou, naquele que é o autor e consumador da nossa fé, o que a gente vê é transitório e passageiro. E eu me pego muito quando eu estou tentando medir sucesso ministerial pelo aquilo que eu estou fazendo. Eu me lembro de Jeremias, que pregou e ninguém se converteu. E ele ainda sabia que ninguém ia se converter, mas mesmo assim ele obedeceu a Deus. Por quê? Que ele sabia quem tinha chamado ele. E ele sabia de quê? Que ele precisa fazer o que Deus quer, não é o que os homens mandam. É fácil? É não, gente, não é. Não é de jeito nenhum, não é fácil. É doloroso. Mas é possível. Por quê? Porque aquele que nos chamou é fiel. Então, se você se sentir desencorajado, se sentir que tá, como a gente usa no Ceará, às vezes eu penso que eu tô no Ceará, tá capengando, a sua fé tá mó paia, lembre que ele é a imagem do Deus invisível. Deus usou ele para nos tirar no reino das trevas. E pode estar toda a prosperidade do mundo, ou toda a catástrofe do mundo, se nós morrermos, nós vamos para o céu por causa da misericórdia dele. E a gente vai passando, vai vivendo o cristianismo sem essa ideia de interruptor de luz, um estilo de vida, não uma programação. E Deus vai acrescentando às pessoas. As pessoas aí fora, elas vão observar muito mais como nós vivemos o nosso relacionamento com Cristo do que o que a gente fala. Quer um exemplo? Eu sempre falo para os meninos lá na comunidade. Eu sou de Fortaleza, estou fazendo um trabalho prático aqui, já eu vou embora. E vocês querem me botar para pregar direto. Não sou eu que tenho que pregar. Quem tem que pregar são vocês que são aqui. São vocês que são dessa terra, que as pessoas conhecem vocês. São vocês que a pessoa vai ver você pregar no domingo à noite, e na segunda de manhã, quando você recebe seu Bolsa Família, ou recebe seu dinheiro, seu salário, você vai lá na bodega da Dona Neném e paga a sua conta. Então é esse evangelho integral que a gente precisa viver como crente, para que as pessoas sejam atraídas pela nossa vida. E quando a gente errar, a gente possa dar oportunidade para elas nos questionar. Não fazer
Não fazer como depois que Isaías teve o encontro dele com Deus. Ele criticava todo mundo, mas quando ele teve o encontro com Deus, ele criticou quem? Ai de mim. Então é essa ideia, é esse cristianismo que eu tento viver, é esse cristianismo que eu estou batalhando um dia de cada vez. Para quê? Para que se quando Jesus voltar, ou se eu morrer, combati o bom combate, sim. E perseverar. Perseverar e perseverar. Senhor, nós queremos agradecer o Senhor pela sua morte na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício, por pessoas tão indignas que nem nós, que nem eu. E nós estendemos essa oração para essas pessoas que estão aí. E que o Senhor possa salvá-las, Senhor. Que o Senhor possa trazer as pessoas que o Senhor quer em pau dos ferros para essa igreja. E que através desse testemunho de um povo que se reúne aqui, que te ama, possa impactar as pessoas. Em nome de Jesus. Amém.